Olá, paz seja convosco. Tudo bem com vocês? Se você puder, se inscreva aí no canal. Se gostar, dê um joinha. Enfim. Hoje eu gostaria de contar, antes de tudo, uma história que aconteceu com o pastor Max Lucado, que dentre as suas viagens, né, ele, numa dessas viagens, ele totalmente preocupado em preparar a mensagem para a próxima ministração na próxima igreja na qual ele estava viajando. E nessa correria absurda, né? Ele muito cansado, de repente deu uma parada, uma pausa e começou a olhar em volta. E ele viu que cada um estava no seu mundinho, né? Aparentemente uns preocupados, outros ansiosos, alguns inquietos, como se estivesse desejando que logo a viagem chegasse ao seu destino, né? Porque talvez tivesse algum tipo de compromisso, outros totalmente irritados, enfim. E no meio de todo esse quadro de pessoas, ele percebeu que uma criança foi chamada pelo comandante da aeronave para poder visitar a cabine do avião. E aquilo chamou a atenção dele e ele parou e ficou prestando atenção. Depois de alguns minutos, aquela criança voltou totalmente feliz, sorridente, falando para a mãe: mãe, eu conheci a aeronave, como é fantástico, como é lindo, como é maravilhoso. O comandante deixou eu segurar o avião por um período de tempo, deixou apertar alguns botões, como é maravilhoso. E ele contando, ele parou para analisar aquela situação e pensou assim: poxa, ele teve uma viagem que nenhum de nós tivemos. E ele estava sorridente, enquanto todos os outros praticamente estavam de cara fechada ou inquieto por algum motivo. E ele estava, como ninguém, desfrutando daquela viagem. E ele teve uma oportunidade que nenhum outro teve, que foi conhecer o comandante da aeronave. Ele foi a uma intimidade, ele foi a um ponto em que nenhum outro foi, que foi o quê? Conhecer o comandante na cabine do avião. E eu quero aproveitar, final de semana, sábado de manhã, eu fui para Ribeirão Preto, numa parte da viagem, logo no início, eu falei para minha esposa como é bonito o interior de São Paulo. Nós já fomos para Ribeirão Preto outras 4 vezes e nós não tínhamos. Às vezes a gente vai no automático e não presta atenção nas belezas que você está desfrutando, que está passando à sua vista e você nem percebe. E esse final de semana eu fui de manhã, voltei no outro dia de manhã e eu prestei muita atenção nas paisagens, como é bonito o interior de São Paulo. Eu até comentei com a minha esposa. Então, eu desfrutei da viagem de uma forma totalmente diferente. Tanto que não voltei inquieto, não voltei, porque às vezes você fica naquela ansiedade de ter que dirigir. Não, eu fui tranquilo e voltei tranquilo porque eu desfrutei o tempo todo daquela viagem, daqueles momentos, daquela paisagem. Agora, por que eu estou dizendo tudo isso? A vida é como uma viagem. Nós iniciamos uma trajetória e vamos chegar a um destino. Agora, o duro disso tudo é que tem duas coisas aí. Usando essa criança, nós precisamos ter uma viagem onde a gente possa desfrutar de uma forma mais abrangente e com mais intimidade. Por quê? Ele foi até a cabine. Ele conheceu o comandante do avião. Nós precisamos ser como essa criança e até a cabine do comandante, que é Jesus, e ter uma intimidade maior com ele. Acho que uma das coisas que mais necessitamos nesse tempo é de uma intimidade maior com o Senhor. Eu digo de uma forma geral, às vezes até mesmo nós, como pastores, corremos de um lado para o outro, vivemos numa correria absurda muitas vezes, atendendo um, atendendo o outro, e esquecemos do tempo de intimidade. Esquecemos de ir até a cabine do comandante, para que a gente possa desfrutar, para que a gente possa perceber o quão maravilhoso é esta viagem e para que a gente possa ter
esse orgulho e essa alegria de poder desfrutar de uma intimidade com o comandante do avião. Por outro lado, eu fico pensando assim, se nós estamos numa espécie de caminhada, de viagem, o que nós diremos ao final dela? Quando nós nos apresentarmos ao Senhor e Ele pedir para que a gente descreva a nossa viagem, o que nós diremos para Ele? Nós temos uma tendência de só projetar coisas ruins. Nós somos pessoas que muitas vezes nos amaldiçoamos. Nós somos pessoas que não conseguimos enxergar o lado positivo das coisas e muitas vezes não conseguimos desfrutar daquilo que Deus nos deu, das oportunidades que Deus tem colocado em nossa vida. Então, entra na cabine, mas desfruta da viagem. Começa a perceber as coisas boas que Deus tem feito em você. Começa a ver aquilo que Deus tem colocado em sua mão. Começa a perceber a paisagem que está à sua volta e as coisas tão maravilhosas que Deus fez para o seu proveito. Assim como eu fui e voltei nessa viagem, desfrutando dela, é assim que nós temos que viver na nossa vida. Nós temos que nos alegrar com aquilo que Deus proporcionou para nós. Não à toa a Bíblia diz que os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Mas isso Ele fez tudo para nós, para que nós desfrutássemos. Aproveita a viagem, que no final dela você tenha muita coisa boa para contar. Deus abençoe você.